Graças e paz, meu nome é Wellington, meu RE é 2114-44025 e meu polo de apoio é Nilópolis, Rio de Janeiro. Estou aqui gravando esse vídeo pois faz parte de uma atividade da disciplina Pregações e Práticas Ministeriais da Universidade Unicesumar. E esse trabalho consiste na exposição de um texto este que se encontra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, do verso 1 ao 21. Eu gostaria aqui já de antemão trazer o tema dessa mensagem. O tema é Vivendo no Deus de Amor. E depois da leitura eu estarei fazendo uma exposição sobre esse texto, trazendo verdades e trazendo luz para os nossos dias e para o nosso cotidiano cristão. A leitura do texto diz assim: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e já agora está no mundo. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisto sabemos que habitamos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor. E aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado para que tenhamos ousadia no dia do julgamento, porque, como ele é, assim somos nós também neste mundo. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Se um homem diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E este mandamento temos dele, que é aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Aqui nesse texto nós vamos encontrar verdades escritas por um dos apóstolos de Cristo, um dos 12, e também um dos apóstolos mais chegados, né? No caso seriam 3, era o apóstolo João, Pedro e Tiago, que era irmão do autor desta carta. E é interessante, e ele fala com propriedade sobre esses quesitos aqui que se encontram, porque ele era muito próximo do Messias, ele caminhou de forma muito próxima e aprendeu verdades do próprio Mestre. Então ele fala e escreve com propriedade das coisas de Cristo como alguém que caminhou próximo. Isso é interessante porque Cristo, antes de ser levado aos céus, ele ordena que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém até que eles fossem revestidos com o poder do Espírito Santo. E assim aconteceu. João permaneceu junto com os outros discípulos e depois da descida do Espírito Santo, muito provavelmente algum tempo depois, João ele passa a residir na cidade de Éfeso, na região da Ásia Menor. E isso traz luz a tudo isso que nós vamos falar aqui sobre esse texto, pois João ele já estava familiarizado com a cultura da cidade de Éfeso e com a cultura daquela região da Ásia Menor. Então ele conhecia
tanto a sã doutrina que era pregada por ele e por outras pessoas, mas também ele conhecia as heresias que eram pregadas naquela localidade. E ele usa as ferramentas possíveis que ele tinha naquele momento para orientar os irmãos a não dar ouvidos a essas falsas doutrinas. E quando nós entramos no texto, nós vamos encontrar essas ferramentas, encontrar todas as riquezas que o apóstolo João lhe deixa para a igreja naquele período e que nós podemos tirar como lição para os nossos dias atuais. João estava combatendo uma heresia forte naquele período, que era o gnosticismo, no qual eles não confessavam a humanidade de Cristo, que Cristo veio em carne, quando na verdade eles consideravam que Cristo era um sub-humano por conta da matéria, né? Eles diziam que a matéria era má e o espírito era bom e não tinha como essas coisas coabitarem juntas. Mas aqui nós vamos entender que João ele combate fortemente isso, pois fazia parte da estrutura da fé cristã, acreditar que Cristo nasceu, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu às testemunhas. Isso era essencial para a fé cristã, como é essencial até os nossos dias. Entrando no texto aqui, no versículo 1, a gente já encontra a primeira ferramenta. Amados, não criais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Aqui a gente já encontra a primeira ferramenta, que é provar. Ele começa o texto dizendo para não crer nos espíritos, mas que era para provar se esses espíritos, né, se esses ensinamentos procediam realmente de Deus ou não. Por quê? Porque naquele período já existiam falsos profetas. E aqui, nos versos seguintes, no 12 e no 3, ele vem dando essas ferramentas que eram possíveis para provar se realmente os espíritos, né, se esses ensinamentos eram de Deus ou não. E ele diz aqui no 2 e no 3, visto, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Então era necessário provar, mas além de provar, a prova era a confissão na humanidade de Cristo. Confessar que Cristo veio em carne era primordial para identificar se os ensinamentos eram de Deus ou não. E ele termina o texto aqui no verso 3 dizendo que era o espírito do anticristo, né? E o espírito do anticristo é tudo aquilo que é antagônico à pessoa de Cristo, é tudo aquilo que é contrário à sã doutrina. Então, ele diz que os irmãos já sabiam que isso ia acontecer, mas que já havia chegado naquele período. Ou seja, o espírito do anticristo estava tentando se opor ao corpo de Cristo, ao povo de Cristo, ao próprio Cristo. E continuando o texto aqui, ele diz, vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo e por isso o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, além da prova e provando através da confissão, ele vem dizendo que aqueles que não são de Deus, não adianta que não vão escutar a verdade, não vão dar ouvidos à verdade. Mas aqueles que são de Deus, eles vão dar ouvidos sim, porque justamente pelo processo que se dá onde nós recebemos o Espírito do Santo, que ele habita em nós, ele habita em nossas vidas e nos traz plenas condições de darmos ouvidos àquilo que é correto, de darmos ouvido àquilo que é verdadeiro. Então ele vem enfatizando isso aqui nesses versículos e dizendo que era possível sim vencer o mundo. Eles já haviam vencido aquelas práticas, aqueles ensinamentos errados de acordo com o espírito que habitava neles. E na continuação do texto aqui, ele vem, a partir do verso 7, ele vem trazendo um aprofundamento nesse assunto. Pode parecer que ele sai do tema, que ele foge do tema, quando na verdade ele traz uma profundidade nos ensinamentos que ele estava dando aos irmãos. E ele vem dizendo aqui, no 7 e 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus,
e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ele vem dizendo que aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que são de Deus, eles têm por característica o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Isso que João está tentando enfatizar. Aqueles que são nascidos de Deus, eles realmente vivem uma vida de amor, uma vida em amor. Nos versos 9 e 10, nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver através dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados. E aqui eu gostaria de destacar 2 pontos. O primeiro ponto é a manifestação desse amor, né, em Deus ter enviado o seu Filho. Ele provou esse amor enviando o seu Filho. Ele não tinha obrigação nenhuma, mas ele ainda assim fez. Ele deu prova desse amor enviando o seu Filho. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é em que consiste este amor. E a consistência desse amor é em Cristo, na obediência de Cristo, em se sujeitar, em obedecer até a morte e morte de cruz. Ele se sacrificou em nosso lugar. Então é interessante e importante nós entendermos a manifestação desse amor e a consistência desse amor. Isso é de fundamental importância para a nossa caminhada cristã. Nos versos 11, verso 11 ele vem dizendo: amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Aqui começa o ponto de responsabilidade, da nossa responsabilidade quanto àquilo que é gerado em nós. O amor que habita em nós, o amor que é gerado em nós, ele precisa também dar provas. Assim como Deus deu prova do seu amor, nós precisamos dar prova do nosso amor, amando uns aos outros. Verso 12. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então, ele vem enfatizando aqui, ninguém viu a Deus, ou seja, o Deus invisível, ele se manifestou de forma visível na pessoa do seu Filho Jesus, o Cristo. Então, nós precisamos ter essa compreensão de que ninguém jamais viu a Deus. Então, o reflexo que nós precisamos ter desse amor é no próximo, provando esse amor no próximo, assim como também o próximo em nós, amando as nossas vidas também. Versos 13 ao 16, ele diz: nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Então, ele vem trazendo também luz sobre essa questão do habitar, de Deus habitar em nós através da pessoa do seu Espírito, e isso nos dá plenas condições de amar uns aos outros. E isso também nos dá plenas condições de entender que Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo, para nos salvar, para morrer em nosso lugar, pagar uma dívida que nós tínhamos, uma culpa que era nossa, e Ele assim o fez. Então, vindo o seu Espírito, enviando o seu Espírito para habitar em nossas vidas, Ele nos dá essas condições de entendermos e vivermos deste amor. E nisto fica testificado, né, que Cristo veio para salvar as nossas vidas e também para comprovar que o Deus de amor habita em nós a partir do momento que nós também amamos uns aos outros. Isso que João ele vem tentando enfatizar. E nos versos seguintes, né, do verso 17 ao 21, ele diz assim: nisto o amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento, porque como ele é, assim somos nós também neste mundo. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos primeiro, nós o amamos primeiro, porque ele primeiro nos amou. Se um homem diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não
não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E este mandamento temos ouvido dele, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Então ele vem trazendo um fechamento aqui nessa questão do amor, dizendo que Deus ele é amor, e por ser Deus amor, nós também precisamos amar ao próximo, pois este amor ele habita em nós. Este amor ele precisa ser pleno, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser sincero para com o nosso próximo. Isso que João está tentando enfatizar, trazer luz para os irmãos, pois existe a necessidade de nós entendermos isso. E ele vem enfatizando também, dizendo que o amor verdadeiro, o amor sincero, o amor que é aperfeiçoado, ele não é aperfeiçoado porque ele nasceu de nós, não, mas é porque ele nasceu em nós, através da pessoa do Espírito de Deus. E o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, ele nos traz convicção, ele nos traz certeza que a obra salvífica de Cristo é plena, perfeita, ela é única, ela é eficaz. Isso não pode nos trazer medo, porque o medo ele traz temor, ele traz algo aterrorizante, quando na verdade o amor perfeito, o amor que nos cobre, o amor que realmente nos envolve todos os dias, ele nos mostra que nós temos plenas condições de sermos salvos, porque a salvação ela não depende de nós, mas ela é unicamente vinda da pessoa de Cristo. E isso nós temos que ter por convicção todos os dias de nossa vida. E ele finaliza dizendo sobre o mandamento, né? Que se aquele que diz que ama a Deus, que também ame ao seu irmão. E isso traz luz ao versículo anterior, onde ele dizendo, né, que as pessoas que diziam amar a Deus, mas odiava o seu irmão. Como isso é possível? Não é possível. Nós precisamos e devemos amar a Deus e amar uns aos outros. Isso é fundamental, fundamental para a nossa caminhada cristã, pois se nós olharmos para a pessoa de Cristo, isso aqui já trazendo uma clareza para todo o texto que foi exposto aqui, nós vamos observar que a vida de obediência de Cristo, sobre tudo aquilo que ele veio para cumprir, traz realmente um entendimento muito sincero, muito verdadeiro, no qual ele mesmo, quando está reunido com os publicanos, sendo criticado, sendo olhado de outras formas pelos fariseus, pelas pessoas condenando a atitude de Cristo, ele afirma dizendo que ele não veio para os sãos, mas ele veio para pecadores. E nós precisamos ter essa plena convicção e entendermos que nós precisamos caminhar num caminho de obediência e num caminho de amor. Cristo veio, foi obediente e foi amoroso. E nós precisamos seguir os passos do Mestre, vivendo este amor, amando a Deus e amando ao nosso próximo. Eu gostaria aqui de fazer um apelo a você que é cristão, que você experimente cada dia mais desse amor, viva mais deste amor, peça ao Deus de amor que aperfeiçoe isso em sua vida. E eu convido você que ainda não conhece, que ainda não vive desse amor, que peça ao Espírito de Deus que te conduza a este amor perfeito, a este amor maravilhoso, este amor que lança fora todo medo e nos traz convicção de que passaremos uma eternidade ao lado do nosso Deus. Eu gostaria aqui de estender meu agradecimento aos professores, a todos aqueles que confiaram a minha pessoa este momento para trazer uma palavra que traz luz, uma palavra que traz vida e uma palavra que traz edificação. Agradeço a todos e agradeço primeiramente a Deus por esta oportunidade de conseguir estar aqui trazendo uma palavra que é de extrema responsabilidade, mas que é gratificante falar do amor de Deus. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz.